de calor. Em Portugal, na semana passada, foi atingido um novo recorde no Pinhão. Tradicionalmente é na Amareleja que se verifica a temperatura mais elevada. É um dado significativo, Mário? Sim, não deixa de ser relevante. Este dado só vem mostrar que não é só o Alentejo que está a aquecer, portanto, todo o interior do território, portanto, a meseta ibérica, está a aquecer de uma forma gradual de ano para ano. E, portanto, esses padrões climáticos estão a ser mais vincados cada ano que passa e, sobretudo, nestes últimos 20 anos. Portanto, além disso, há aqui outra situação de salientar, é o número de dias com chuva está a diminuir de uma forma muito importante e que deverá de alertar toda a população e toda a sociedade de que não devemos só poupar água durante o verão, devemos poupar água ao longo do período de todo o ano. Portanto, poupar água deverá ser um gesto comum e deverá ser um gesto de hábito diário na nossa sociedade. E, portanto, todas essas alterações fazem com que, a nível agrometeorológico, toda a cadeia alimentar, desde os produtos hortícolas, frutícolas e os demais, irão sofrer com estas alterações. E este sinal é óbvio já nos últimos anos, e, portanto, nós temos tido invernos consecutivamente, outonos e invernos consecutivamente abaixo da média em termos de chuva, portanto temos precipitação, não só do acumulado, que às vezes o acumulado engana muito, que poderá chover num dia, é aquilo que é normal chover num mês, mas o que é importante para a alimentação de lençóis freáticos, a alimentação de tudo o que é aquíferos e de umidade no solo, é o número de dias com chuva contínua, portanto persistente, essa sim é que é de relevante. Mário, tendo atingido Portugal os 47,3 graus centígrados, os 50 graus são uma realidade mais provável e próxima? Ora bem, só Deus sabe neste caso, mas os 50 graus Celsius já estiveram mais longe na Península Ibérica e com o andar da carruagem, portanto, não podemos dizer que possa ser impossível, mas acho que nos próximos anos e nas próximas décadas poderão ser batidos novos recordes de temperaturas máximas, mas eu gostava de salientar aqui também algo muito importante, que é o facto das temperaturas mínimas terem nos últimos meses estado acima da média do que é normal para esta época do ano. Portanto, nos sucessivos meses e mesmo durante o outono e inverno, as temperaturas mínimas estiveram muito elevadas. Aliás, não me recorda, mas este foi um outono e inverno em que não nevou praticamente em território nacional acima dos 800 metros. Portanto, nevou na Serra da Estrela e pode ter nevado acima dos 1000 acumulado. E esse tipo de precipitação em forma de neve é muito importante para a alimentação de toda a nossa rede hidrográfica e para a alimentação dos aquíferos. Claro que estas temperaturas máximas são mais sonantes, portanto, em termos de comunicação e em termos de visibilidade, os bateres recordes consecutivos de temperatura máxima não estarão fora das cartas nas próximas décadas, mas é um sintoma que, de facto, por exemplo, nos Estados Unidos, nesta última semana, foram batidos mais de 50 recordes de temperatura máxima. É um fator de risco acrescido e poderá ser uma realidade muita tristeza minha, é impossível de controlar nos próximos anos. E já é possível estabelecer e antecipar um padrão climático para os próximos meses? Com certeza. Padrões climáticos é sempre possível projetar e, de facto, nestes próximos 15 dias, esta semana será razoavelmente amena e dentro do normal em todo o território, sobretudo no litoral oeste, mesmo no interior as temperaturas não baixar, as umidades não aumentar, mas depois a partir do dia 29 espero um novo agravamento em termos de condições meteorológicas, porque as temperaturas vão aumentar, portanto a umidade relativa vai diminuir, o fluxo leste será instalado e penso que desta vez poderá haver algum vento à mistura na madrugada e manhã de cada dia, devido à divergência do fluxo anticiclone sobre a superfície terrestre, e depois poderá durar, inclusive, até ao fim da primeira semana, e poderemos ter outra vez temperaturas elevadas. Depois, poderemos ter um padrão que, aos poucos, o anticiclone dos Açores poderá enfraquecer, a sua crista poderá deixar de estar presente, o que poderá permitir fluxos de noroeste mais úmidos, eventualmente até uma depressão de origem térmica, que pode resultar em probabilidade de ocorrência de trovoadas
para a segunda e terceira quinzena. O padrão depois, na segunda quinzena de agosto, a Plano Clima prevê que seja, de facto, mais a menos e, inclusive, com alguma possibilidade de precipitação. Contudo, para setembro, poderá ser um setembro de 8 a 80, isto é, poderá ser um setembro onde secam os montes e ardem os montes também, mas por vezes poderá ter períodos de precipitação intensa derivado à confluência de duas massas de ar distintas, que setembro costumamos dizer que é o maio do outono, e poderá também dar asos a precipitações intensas, mas o panorama para setembro não é muito famoso, portanto, a nível de padrão atmosférico, e poderemos ter aqui uma presença do anticiclone novamente. Setembro, aí sim já é o primeiro mês do outono climático, começa a 1 de setembro, não de calendário, e que já pode ter alguma relevância em termos estatísticos. Mas o agosto poderá ser mais simpático em termos atmosféricos do que foi o julho, tal como foi previsto o julho, um julho quente, era o julho que eu temia, relativamente muito parecido a 2003. Mas veremos como é que se irá desenrolar este mês de agosto. E muito rapidamente, e para terminar, no Algarve a água por esta altura está a 24 graus, pode saber bem, mas é também um dado preocupante. Sim, é um dado preocupante, sobretudo no Sotavento está essa temperatura, porque no Barlavento a temperatura está na média, à volta dos 21 graus, mas é um indicador negativo porque poderá aparecer já a contaminação de algumas algas, algumas praias, também o surgimento das alforrecas e das caravelas portuguesas, portanto, que gostam muito de águas mais quentes. Mas é um chamariz, obviamente, para o turismo, situação em contraste do que tem ocorrido nos últimos 3 anos. Recordo que nos últimos 3 anos a temperatura da água do mar no Algarve tem estado sempre abaixo da média durante o mês de julho e agosto. Mas também queria salientar que no Mediterrâneo, sobretudo entre a costa valenciana e a costa da Sardenha e portanto, da Sicília, a água está a 29 graus, está quase 2 graus a 3 graus acima da média do que é normal para este ano. Portanto, é um aquecimento muito grande de toda a bacia no Mediterrâneo. E isso poderá também ajudar posteriormente também à convecção e à formação de nebulosidade, mas em termos de algumas espécies poderá ser prejudicial porque a flutuação nas temperaturas da água do mar influencia de uma forma muito drástica o comportamento e a saúde de toda a atividade piscícola. Alterando os ecossistemas. Mário Marques, obrigada pelas explicações que eu trouxe à SIC Notícias. Bom dia, bom fim de semana. O calor em tempo de férias